Garrincha. Ô, meu irmão, tudo bem? Sentem aqui mais perto da gente aqui, eu preciso de vocês aqui. Se puderem sentar aqui. Ah, ok. Ah, aqui? Ô, o Sepúlveda faz uma parede para vocês aqui, ó. Puderem sentar aqui. Isso, aqui. Ó, a Sheila aqui. É, vou sentar com minha mãe. Ah, que nojo. Brincando com ela. Vamos lá. Aí o negócio do Garrincha. Aí o Garrincha, diga alô ao microfone, ele. Alô, microfone. Diz que ele, assim, em termos cognitivos, era bem abaixo da média. Era um cara muito... Mas a inteligência dele espacial, não, por favor. Glória a Deus. Maravilha. À medida que o pessoal vai chegando, vai ocupando aqui os espaços aqui. É assim, né? Vamos lá. Já pode começar já? Acho que já, né? Vamos lá. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Prazer mais uma vez tê-los aqui essa noite. Hoje, na verdade, estava... quem iria ministrar, vocês devem ter visto isso nos grupos da Escola Bereana, seria o pastor Gilson Paulo. O pastor Gilson Paulo vai estar, domingo, ministrando aqui na igreja, mas o pastor Gilson teve um problema no trabalho. Ele, na verdade, já tinha me sinalizado previamente e eu pedi para que o pastor Evanildo pudesse substituí-lo. Evanildo já iria ministrar essa lição numa outra nossa filial, na Madureira, né? Evanildo já me ministrar lá, então ficou mais fácil para ele trazer para a gente aqui, essa lição. Na verdade, geralmente quando as pessoas estudam a lição para ministrar no domingo, elas tiram o sábado para poder dar uma... O Evanildo teve que, de alguma maneira, dar uma acelerada no processo. Mas eu tenho certeza que o que ele vai trazer para a gente aqui vai ser da parte de Deus e vai ser bênção. E hoje eu não vou esquecer de orar antes. Eu falo de oração porque eu vi o pastor Roberto chegando aqui, né? O Roberto, chega aqui, senta aqui nessa cadeira aqui do lado aqui, ó. Maravilha, fica mais próximo aqui do palestrante aqui. Vamos orar então, agradecer ao Senhor por estarmos aqui. Deus amado, louvamos o teu nome, Senhor, te agradecemos pela tua boa mão, pela tua graça divina e salvadora, pelo teu poder, pela tua bênção, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, na tua casa, nessa noite, para falar de um tema tão importante, Senhor, da generosidade cristã, que tu possa, Senhor, nos abençoar, nos iluminar, nos ajudar, Senhor. Estamos vivendo momentos em que precisamos realmente, Senhor, exercer, Senhor, esse dom, Senhor, exercer, ó Deus, essa prática de vida cristã, Senhor, a generosidade. Ó Deus, nesse momento em que sabemos que muitas pessoas estão passando por dificuldades, estão enlutados, enterrando seus mortos, ó Deus, tentando se reerguer de escombros, Senhor, nessa calamidade que afetou aqui Petrópolis. Talvez, ó Deus, seja um momento oportuno da gente discutir isso, Senhor, para nós sairmos, Senhor, da inação para a ação, para sairmos, ó Deus, da inércia para fazermos alguma coisa em prol, para ajudar, Senhor, o nosso próximo. Deus abençoe o pastor Evanildo, que ele possa, nessa noite, ser boca de Deus, Senhor, que ele possa trazer, ó Deus, ensinamentos preciosos da tua parte, para que possamos, ó Deus, colocar isso em prática para a glória do teu nome. Pedimos a Deus a tua bênção sobre todos os que estão aqui nessa Escola Bereana, para aqueles que estão nos assistindo pela internet, que a tua graça, Senhor, os alcance, que nessa noite possa ser uma noite, ó Deus, de bênção para nossas vidas. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Quero que recebam com muito carinho, com muita alegria, muito amor no coração, nosso pastor Evanildo. Eu brinco com ele que é Evanildo Bechara, né? Porque tem um linguista chamado, né, da gramática, mas é Evanildo Lucena. Evanildo. Obrigado. Um dia eu chego lá. A paz de Cristo, meus irmãos. Amém? Amém. Quero louvar a Deus por essa oportunidade aqui. Estar junto com o pastor Ronaldo, diácono Edivanei, o Alex, Antes, toda essa equipe aqui do departamento de ensino que cuidam da Escola Bereana. Eu louvo a Deus por essa oportunidade de poder estudar um pouquinho da palavra de Deus com os irmãos aqui nessa noite, na Escola Bereana. E assumir esse desafio que substituir o pastor Gilson, que é um mestre por excelência, não é uma tarefa fácil, mas nós confiamos aqui na presença e na companhia do Espírito Santo. Bom, nós já pudemos observar aqui, no título da lição, eu vou falar bem pausadamente aqui,
que eles tiveram que resolver as demandas e esqueceram de me dar o passador. Se tiver algum irmão que puder ficar sentado ali para passar os slides, eu agradeço, que eles estão tudo atarefados aí, cuidando de questões pertinentes ao reino. Obrigado, querido. Aí mantém, por favor, aqui. Bom, o título da lição vai falar sobre a generosidade cristã. E aí, eu pesquisando, eu encontrei aqui uma definição falando sobre generosidade. É a virtude daquele que se dispõe a sacrificar seus próprios interesses em benefício do próximo, de outro. Ele é uma pessoa magnânima, liberal, né, que se desprende dos seus interesses para abençoar aquele que precisa, que está ao seu redor. Isso tem tudo a ver com o evangelho, com o cristianismo. A generosidade é uma característica ou uma virtude que nós podemos encontrar de uma maneira muito contundente. Pode me dar aqui. Na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus, nós vamos, olha, generosidade cristã. Essa palavra cristã deriva de Cristo, cristianismo, atrelada à figura do nosso Salvador, o Senhor Jesus, correto? E o próprio Senhor Jesus, quando veio aqui à terra na forma de homem, ele vivenciou de uma maneira muito contundente um ato de generosidade, porque ele era Deus, todo-poderoso, com corpo glorificado, sem pecado, sem mancha, sem as limitações desse nosso corpo corruptível, ele poderia continuar lá na sua glória, correto? Sim ou não? Mas na carta aos Filipenses, no capítulo 2, do verso 5 em diante, vai dizer que Cristo esvaziou-se a si mesmo e ele veio se entregar por nós. Ele deixou o seu trono de glória, se humilhou, se esvaziou de si mesmo por amor de nós. Que ato mais generoso que esse? Né? Nós temos o maior exemplo da generosidade com o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Se o próprio Jesus, na sua carne, na sua vida, aqui no seu ministério terreno, ele exerceu profundamente um ato de grande generosidade para com a humanidade, nós que somos cristãos, seguidores de Jesus, não podemos negligenciar esta característica da carreira cristã. Amém? Todos compreenderam? Agora eu vou discutir a minha relação aqui com esse passador aqui. Vamos ver se foi. Deixa eu ver aqui. Se não foi, mestre, pode passar aí para mim, por favor? Isso, vou deixar aqui. Bom, pode passar para o próximo. Isso, é o texto principal, texto bíblico básico, é um antes. Isso. Tiago, capítulo 2, verso 14 e 20, nós vamos ver que é o texto principal, é o texto bíblico básico desta lição. E eu entendo que o pastor Gilmar Chaves, que é o comentarista da revista, ele foi muito feliz quando ele selecionou esse texto aqui. Por quê? Porque a carta de Tiago, do apóstolo Tiago, irmão de Jesus, que foi um dos bispos da igreja de Jerusalém, Tiago, a sua carta, a epístola de Tiago, ela é conhecida como uma carta de teologia prática. Tiago ele vai ter um perfil completamente diferente da literatura do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai trazer tratados teológicos poderosíssimos nas suas cartas, como Efésios, Romanos. Tiago, já como um pastor local de igreja, ele vai trazer uma teologia mais direta, mais prática, que é o que nós vivenciamos na escola bíblica dominical, que às vezes tem uma diferença, né? Ambos têm sua importância. Num seminário tem uma visão mais técnica, mais teológica, certo, professor Alex? Enquanto na escola bíblica dominical nós transmitimos informações de uma maneira mais prática, do dia a dia, da vivência cristã. E Tiago, sendo uma teologia bem prática, ele vai mostrar de uma maneira bem direta que nós temos que vivenciar e praticar a generosidade para com o próximo. Ele não vai se prender muito com o apóstolo Paulo com tratados teológicos muito complexos, com profundas revelações. Ele vai falar de maneira direta como é o dia a dia do cristão. Outra coisa interessante é que quando nós falamos da epístola de Tiago, que vai falar de fé, de obras, de uma teologia prática, no primeiro momento parece que essas cartas elas entram em conflito.
Tiago fala de que é importante as obras. Paulo, na carta aos Romanos, vai dizer que com as obras nós não nos salvamos. Será que está havendo alguma contradição entre os apóstolos, entre as cartas? De maneira alguma. Eles vão abordar aspectos diferentes, mas que vão convergir para a mesma doutrina. O que Paulo está querendo dizer, Paulo não está afirmando na carta aos Romanos que não devemos praticar boas obras. O que ele diz é que nossas boas obras não são suficientes para pagar o preço da nossa salvação, do nosso resgate, que somente o sangue precioso de Jesus foi capaz de pagar tão grande dívida. Quantos creem nessa palavra? Amém? Mas Tiago ele não vai se contradizer com Paulo em Romanos. O que Tiago ele vai dizer é o seguinte, é que se temos essa fé salvífica e genuína, a maneira de nós provarmos ela é materializando a mesma através de boas obras. Nós não fazemos boas obras para nos salvar. Nós praticamos como cristãos, seguidores de Jesus, boas obras porque somos salvos. Amém? Pode passar, por favor. Bom, agora aqui o texto áureo, que o professor Alex se costuma aprender com ele, né, que ele fala que é o texto de ouro, né? É um texto valiosíssimo. Está aqui na carta aos Gálatas, capítulo 6, verso 10, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, ó: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Aqui tem dois conceitos bem interessantes. Olha a abordagem aqui desse enunciado, como o apóstolo Paulo ele se expressa aos irmãos ali da igreja da Galácia. Então, enquanto temos tempo. Vocês já viram propaganda de comercial? Quando querem vender um produto, fazer uma promoção, o que eles falam? A promoção só até hoje, corra, porque é algo importante, é uma oportunidade que você não pode perder. O que Paulo está dizendo quando ele chama a atenção do tempo, ele está dizendo o seguinte, ó: fazer bem aos outros é uma grande oportunidade para o crente, porque você tem galardão. Só que seu tempo aqui na terra é curto, então não desperdice as oportunidades. E nem o tempo. Preencha a sua vida praticando bem, abençoando a todos, porque você vai estar guardando tesouros incorruptíveis nos céus. Quantos entenderam isso? Amém? Então, Paulo está querendo dizer que é algo oportuno, é bom nos ocuparmos com essa questão, fazendo bem. Porém, ele vai estabelecer um critério aqui. Quando ele utiliza o vocábulo principalmente, ele vai orientar que precisamos fazer o bem, é oportuno fazer o bem, é bom para nós, temos que aproveitar o pouco tempo que temos, as poucas oportunidades, mas não podemos fazer de maneira aleatória, desperdiçando recursos. Mas precisamos fazer com uma ordem e com critério. E qual é esse critério? Principalmente aos domésticos da fé. Quando ele fala principalmente aos domésticos da fé, ele não está falando somente aos domésticos da fé. Porque tem crente que pensa que só pode abençoar crente. Se vê um ímpio em dificuldade, um parente que não é cristão, não ajuda, porque entende que é só para a família de Deus. Não, Paulo não está trazendo uma sentença excludente. Ele está trazendo a questão de prioridade, o que é mais relevante, o que é que precisa ser feito primeiro? Assistir aos domésticos da fé, os seus irmãos em Cristo. Mas fazer o bem é a todos, não é uma sentença excludente, apenas uma questão de prioridade. Amém? Pode passar aí, mestre, por favor. Bom, aqui os objetivos da lição, que normalmente o comentarista apresenta 3 objetivos, eu destaquei algumas palavras-chave. No primeiro objetivo, para esse objetivo ser alcançado, nós precisamos entendê-lo. No segundo, nós precisamos compreendê-lo. E no terceiro, nós temos que ter uma conclusão sobre esse objetivo, sobre essa informação. E palavras-chave das sentenças dos objetivos, eu deixei um destaque ali, em cor laranja, que o primeiro objetivo vai dizer o seguinte, que a generosidade é parte integrante da fé cristã. Por que eu grifei parte integrante? Significa que na vida cristã, praticar a generosidade não é um elemento acessório ou descartável, mas é um elemento
principal, é um elemento integrante, que faz parte do todo, que não pode ser excluído. Trazendo uma aplicação direta, as irmãs que têm um capricho maior, se cuidam mais quando se arrumam, né? Vão para uma festa, as irmãs usam um brinco, fazem um penteado, colocam alguns adereços, sim ou não? Que nós homens não colocamos tanto. Correto? Sim ou não? Mas eu já vi a minha esposa algumas vezes, no meio do caminho, esqueci meu brinco. Mas não é um elemento principal, né? O principal é a roupa e o calçado, correto? Aí ela fica chateada, mas mesmo assim, certo, irmã Vânia? Segue porque é um elemento acessório. Agora, uma parte integrante da vestimenta, ela não pode ir sem a camisa, sem a roupa ou descalça. Então, a generosidade, ela é uma parte integrante do cristianismo. É algo principal que nós não podemos subjugar, subvalorizar a sua importância, mas tem que ser algo que é relevante na vida cristã. O segundo objetivo é compreender que a prioridade é para todos os domésticos, para os domésticos da fé. Eu falei da escala com critérios. Para você exercer a generosidade, nem sempre nós temos a capacidade, tempo e recursos para praticar resolver os problemas de todos, trazer assistência a todos. Então, por isso, tem um critério. Se seus recursos e seu tempo for escasso, não der para você ajudar todo mundo, pelo menos tem um grupo-alvo que tem uma relevância, que tem uma precedência, que você sabe qual é esse grupo que você vai canalizar os seus maiores esforços, que são os domésticos da fé, ou seja, os seus irmãos em Cristo. E o terceiro objetivo é concluir que a generosidade ela requer prudência. Pastor Evanildo, o que significa isso? O que significa concluir que a generosidade ela requer prudência? Isso significa que mesmo quando vamos praticar boas ações, nós precisamos fazer de uma maneira adequada e correta, porque senão nós vamos desperdiçar recursos e não vamos alcançar os objetivos pretendidos. Já viu quando você vai praticar uma atividade física? Você precisa, às vezes, de um personal trainer, um professor de educação física. Tenta fazer exercícios anaeróbicos, que você vai puxar ferro. Se você for numa academia e não tiver uma instrução ali do profissional, daqui a pouco você está puxando algum daqueles ferros, daqueles pesos, sem nenhum critério, sem uma programação, sem um método científico, daqui a pouco você vai estar prejudicando a sua saúde, com problemas na coluna e efeitos colaterais quanto à sua musculatura. Também, para você exercer a generosidade, nós temos que tomar cuidado e saber como fazer. Não é por impulso e nem por emoção. Irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui para os amados. Nas igrejas que tive a oportunidade de trabalhar, as filiais que tive a oportunidade de trabalhar, vivenciei algumas experiências com relação a isso. Não se deixem levar por impulso e qualquer pessoa que bater na porta da igreja pedir dinheiro, não queira amar as pessoas mais do que Deus. Porque você pensa que vai estar ajudando e você vai estar estimulando uma prática nociva à sociedade, que a pessoa às vezes pede um dinheiro na porta da igreja, só que ela não vai comprar o alimento ou não vai suprir uma necessidade básica que ela está falando. Ela vai ingerir bebidas alcoólicas, tá? Vai usar drogas e vai estimular esta mendicância. Então, muito cuidado. Por exemplo, há uns anos atrás, vocês viram que tinha um fenômeno de crianças pedindo dinheiro em sinais? Sim ou não? Quem já viu isso? Eu vi uma matéria, professor Alex, que fizeram um estudo que tinham mães que alugavam crianças para uma determinada máfia para colocar essas crianças para pedir dinheiro e, ao final do dia, a mãe recebia um percentual, uma taxa. E, pasme, sabe quanto uma criança mendicando com esse esquema arrecadava num mês? Eu acho que era cerca de 1,5 salário mínimo. Aí você fala, o salário mínimo é pouco. Sim, mas se você parar para pensar que quantos chefes de família tem aqui que acordam o mês inteiro, 5 horas da manhã para trabalhar,
estarem sujeitos à autoridade de um chefe o mês todo, a mãe ela descobre que se ela alugar a filha dela, ela ganha isso sem precisar trabalhar. E aí você, pelo impulso, você dá dinheiro, você está estimulando essa indústria nociva da mendicância. Amém? Quantos irmãos entenderam isso? Tá? E aí eu vou contar aqui rapidamente, depois nós vamos seguir. Uma certa feita, eu era obreiro, eu estou há um pouco mais de 12 anos aqui na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, mas eu era de um outro ministério. Eu era da Assembleia de Deus em Marechal Hermes, da Conamad. E eu era obreiro e eu me lembro que um dia, diácono, eu estava de terno e gravata, ia para a ceia, na igreja sede, com a minha esposa e minha filha. Aí um homem me abordou, me viu de terno e gravata e Bíblia, o que ele pensou? Eu vou contar uma história triste, vou pedir dinheiro, ele é crente, ele vai ficar constrangido com a Bíblia na mão e não manifestar o amor. Aí o cara veio com uma história, e eu estou com a minha esposa e minha filha. Aí eu falei, caramba, dinheiro eu não dou. Mas o cara vai ver eu entrando na igreja e vai dizer que nós não praticamos o amor. Aí ele falou, professor Alex, que ele queria uma ajuda porque ele estava com fome. Aí eu fui ouvindo ele, quando chegou na porta da igreja, eu falei assim, Luciana, entra com a Patrícia. Luciana, o que você vai fazer? Eu falei assim, eu vou comprar comida para ele. Aí eu falei assim, meu amigo, eu não vou te dar dinheiro não. Não, mas não é para beber, eu não vou beber. Eu não... Falei, não, eu não vou te dar dinheiro não, mas eu vou comprar comida para você. Eu vou procurar um local e vou comprar um alimento para você. Não, não precisa, é muito longe, o senhor já está na porta da igreja, a sua família... Não, minha família está bem guardada. Eu sei que o restaurante, a lanchonete mais próxima, era coisa de uns 800 metros, eu ia ter que voltar muita coisa. Mas eu falei, eu volto, mas não vou escarnecer a igreja aqui. Ele não vai poder falar que nós, como cristãos, não praticamos o amor e a generosidade. E eu estive disposto a andar quase 800 metros, fui andando com ele. Aí ele, não, o senhor pode voltar, é só me dar o dinheiro que está tranquilo. Eu falei, não, rapaz, eu quero matar a sua fome. Aí preservei a imagem da igreja e fui andando. Quando eu cheguei na lanchonete, eu falei assim, o que é que você quer comer? Aí ele escolheu um salgado, uma bebida, aí eu falei para o rapaz, pode dar o lanche para ele? Quando ele começou a comer meio sem vontade, aí eu paguei. Quando eu saí, ele, não, eu tenho uma outra coisa para falar, que eu moro em Campo Grande, eu estou sem passagem. Eu falei, amigo, o que eu podia fazer por você, eu fiz, eu comprei o alimento para você. Aí saí. Amém? Então, requer prudência. Eu quero pedir aos amados aqui, a nossa igreja é muito bem instruída. Não dê dinheiro a qualquer pessoa aqui no pátio da igreja, na porta da igreja, porque você vai estar prejudicando o trabalho dos diáconos, certo, professor Alex? E vai estar estimulando uma prática. Tem pessoas que ganham a vida cada dia num bairro diferente pedindo dinheiro em porta da igreja. Se ele conseguir R$10 aqui, em 5 ou 6 igrejas ele ganha R$60 sem trabalhar 8 horas. Em 2 horas ele levanta R$60, R$50, R$300 numa semana, ele ganha um salário mínimo trabalhando, só passando em igreja. Então não façam isso, amém? Pode passar, por favor? Bom, a introdução. O cristianismo seria incompleto se não incluísse a generosidade, pois esta advém do amor. A base do evangelho e do cristianismo é a prática do amor, porque o próprio Jesus, próprio Deus, ele é amor. Então, nós vemos que a prática do amor, da generosidade, é a materialização da nossa fé. Não tem como você viver o evangelho se você não for generoso, não tiver atitudes de generosidade. Amém? Amém. Tá. Então pode passar, por favor. Bom, aqui no tópico 1, nós vamos ver o seguinte, a espiritualidade na materialidade. A igreja do Senhor é constituída por pessoas de diferentes níveis sociais e econômicos. E aqui eu deixei a sentença de 1 João, capítulo 3, verso 17, que diz assim, se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer no amor de Deus? João está dizendo o seguinte, Deus te prospera e te abençoa com recursos. E você vê um irmão da igreja de Cristo, seu irmão na fé, com necessidades. Se você não supra as necessidades do irmão, você não está praticando o amor, você não está vivenciando o que o evangelho está ensinando, que é o ato de ser generoso. Cristo não se doou por nós, eu não
falei aqui na carta aos Filipenses, capítulo 2, do verso 5 a 11, se o próprio Cristo, ele deixou o seu trono vazio e veio aqui, se esvaziou da sua glória, por nós foi um ato de generosidade, nós somos seguidores de Cristo, nós temos que reproduzir a prática de Cristo. Trazendo uma aplicação direta, o que João está querendo dizer é o seguinte: se Deus ele te prosperou e te trouxe mais recursos, há um propósito nisso. É para que você também venha cuidar dos seus irmãos. Amém? Então, isso aqui é uma questão muito interessante, que a igreja ela não é formada por um clube ou uma confraria elitista, que secciona, separa pessoas por poder aquisitivo, nível cultural ou status social. Não. A igreja, ela recebe a todos, diferente de etnia, nacionalidade, grau de instrução, nos 4 cantos do mundo. É o que nós vemos em Apocalipse, capítulo 5, 9. A igreja de Cristo, todos os povos estarão reunidos e salvos em Cristo. Por isso, não é um clube aí como essas sociedades secretas, né, professor Alex, que tem um critério para você, tem um rito para você conseguir adentrar. Não, a igreja ela é pública e ela não faz acepção de pessoas. Então, nós precisamos entender que se o Senhor nos concedeu um pouco mais de recursos, é porque há um propósito nisso. Tá? Eu gosto muito de um pastor americano, Rick Warren, que na década de 90 ele escreveu um best-seller chamado Uma Igreja com Propósitos. E aí Rick Warren ele vai dizer que quando o livro dele se tornou um best-seller, quando ele acordou da noite para o dia, pastor Antônio Orestes, tinha, se eu não me engano, $2 milhões na conta dele, de direitos autorais. E aquilo assustou ele, que ele vivia numa casa de classe média, ele tinha um carro de classe média, e ele ficou assustado. Aí ele não tocou naquele dinheiro, ele falou assim: filha, o que eu vou fazer com esse dinheiro? A proposta não era essa inicial. Não que seja pecado algum Deus prosperar. Aí ele tirou um tempo em oração, junto com a esposa, para saber o que fazer com aquele dinheiro. Aí ele assentou um propósito no coração: o dinheiro dos direitos autorais desse livro não será para nós, mas será para projetos sociais e projetos do reino da igreja. Se esses recursos vieram à nossa mão, que é muito mais do que nós precisamos, é porque Deus tem propósito que nós temos que socorrer algumas necessidades dos santos de Deus. Amém? Amém. Pode passar, por favor? Bom, não somos do mundo, mas nele vivemos. E aí João 17,15 diz o seguinte: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Jesus e o apóstolo Paulo vão falar sobre essa questão. A igreja não é para você viver igual um eremita, igual algumas seitas que se isolavam, como os essênios que se isolavam no deserto, procuravam se separar do mundo. Mas Deus nos colocou no mundo para nós lidarmos com as questões, as mazelas sociais, as desigualdades, a má distribuição de riqueza, a violência, todos os males originados pelo pecado. Tem um propósito da igreja estar aqui como sal da terra, que é anunciar a salvação espiritual, mas também transformar a sociedade. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Há injustiças na terra, poucos têm muitos recursos. Por exemplo, o Brasil é um dos países, apesar de sempre estar incluído entre as 10 maiores economias do mundo, seu PIB, mas nós temos um problema seríssimo com relação à distribuição de renda, né? Há uma desigualdade social muito grande na nossa nação. Mas nós estamos aqui para atenuar isso. É por isso que o nosso pastor, o pastor Silas Malafaia, ele fala que nós temos que influenciar nas 3 esferas de poder, no executivo, legislativo, judiciário, nos 3 níveis de governo, municipal, estadual, na União, no setor privado, nas artes, na ciência, porque nós precisamos fazer a diferença no mundo. E praticando o quê? A generosidade e o amor. Através do evangelho nós podemos melhorar, mudar o ambiente. Pode passar? Oi? Sim.
O senhor falou aí na questão da má distribuição de riqueza, da questão da pobreza, riqueza e tal. Tem uma frase que o pastor Silas também fala, e é bíblico, né? Ele diz que, a Bíblia diz que os céus são do Senhor e a terra Ele deu aos filhos dos homens para explorarem, né? Para que ele fique ali. Então, assim, no plano divino, todos os homens, né, estão, de certa forma, em igualdade. Porque ele não deu uma porção da terra boa para o pastor Ronaldo e me deu a ruim. Entendeu? Ele deu a terra para nós. Para que nós exploremos ela de alguma forma. Talvez a inabilidade ou a ganância, queridos, ou tudo qualquer bem? forma dessas deficiências Perdoe humanas, pelo atraso. Deixa eu pedir algo a você, eu posso, sim ou não? Esse abismo entre A gente pode se pessoas que concentrar têm em uma ilha mais só? e que têm menos. Mas não que isso seja, de certa Nessa de forma, calma, por gentileza. uma punição divina para a questão de quem é pobre ou quem é rico. É porque a própria Bíblia diz, a terra é de todo mundo. vou tentar Quem deixar vai aqui. explorar e dessa Isso. forma vai sair o mais rico ou menos rico dessa questão da exploração, é que a gente tem que apurar. Porque assim, Deus não está sendo injusto com ninguém. Eu não sou pobre Isso, porque vamos Deus lá. está sendo injusto comigo. Pessoal que está aí fora, pede aí para estar entrando aí, por favor. Tá, o pessoal do Welcome, por gentileza, me dá um auxílio aí. E eu estou aqui até agora. Tá? João, meu filho. Olha, se irmão puder, fala Sepúlveda, lá com o correta a pessoal sua pra entrar, tá bom? observação, Ninguém lá até fora, por porque o gentileza. próprio Senhor Jesus falou que os pobres haveriam de estar no nosso meio. Nós vamos ver servos de Deus, como Salomão e Abraão e Isaac, que eram muito ricos, e os apóstolos não. Então, não tem esse problema de ricos e pobres. A questão que eu falei aqui das desigualdades sociais é por causa da maldade do pecado do ser humano, que o irmão colocou, da ganância, da corrupção, falta de políticas públicas, que às vezes há uma concentração de riqueza por meios ilícitos. Tá? Agora, que isso não anula quando você enriquece pela meritocracia. Amém, você procura queridos. se Eu, qualificar, desde já, quero agradecer a empreender, presença de produzir. todos vocês. Isso faz o bem para a nação. Obrigado Como a pelo nação carinho, pela americana atenção. é uma nação Hoje a gente extremamente vai ter uma empreendedora. excelente O palestra problema aqui. não está nisso, Está aqui conosco de haver a deputada classes sociais de estadual, ricos e pobres. Ana Campaiolo. O problema Pode está ficar de pé. é que por conta do Você pode pecado, aplaudir da ao Senhor pela maldade, vida da dela. ganância dos homens, há uma Ela vem acompanhada do seu concentração de riquezas, marido, às vezes tá? exacerbada, Galvão, que não e seu condiz amigo com a Bonfim. Você pode meritocracia, aplaudir ao Senhor tá? pela vida dele. Agora, você Tá? produzir, Sinta-se em estudar casa. e empreender E é antes igual da a gente parábola dos começar, a gente vai talentos. ser Se bem você se direto dedicar, aqui. se Eu queria orar qualificar, junto com é a você. lei Se você da pudesse, coloque de semeadura. pé. Não há pecado Pra gente nenhum orar. nisso. Amanhã, Apenas as distorções nós por causa de teremos um o nosso mundo Amplitude. que está Chegue decaído cedo. por causa do Tá pecado. vindo caravana E aí de nós São Paulo, estamos tá aqui vindo não para caravana se eximir, mas lá para de lá fazer do a sul diferença também. e Fora procurar as outras transformar igrejas essa que estarão realidade. vindo para cá, a gente Tá? vai estar recebendo. Tá bom? Então, não que Bom, seja a prioridade, eu a gente está recebendo separei várias esse autoridades parágrafo aqui também do amanhã. pastor Mas que você Gilmar possa chegar Chaves, cedo, o primeiro que parágrafo senão, do tópico pode ter 1, certeza, o espaço para vocês vai ser lá em cima. 1.1, que diz o seguinte: um ajuste teológico necessário. Então, isso aqui tá? é muito Deus, eu interessante. quero te Ó, nós agradecer por cristãos, essa noite. Muito obrigado principalmente por tudo que o Senhor tem pentecostais, né? feito. Obrigado valorizamos por o tudo que o Senhor ainda culto, há a de fazer. devoção e a espiritualidade, damos a mas de honra, certa a glória e o forma louvor negligenciamos para os todos devidos Estamos cuidados aqui, com os Deus, para aspectos ouvir materiais da e vida, aprender sobretudo um pouco no que mais. diz Eu respeito creio, aos Pai, que menos o Senhor favorecidos. tem O que tratado sobre acontece? esses assuntos, Deus, Nós, conosco no principalmente decorrer desse tempo. pentecostais, como nós nos E preocupamos que é um muito com o assunto de suma transcendental, importância para com o todos sobrenatural, nós. Eu com peço os ao dons, Senhor pela vida, às pela vezes casa, nós achamos Pai, que aonde que o para mudar a cabeça, o seu sociedade, marido, fazer o papel Deus, da igreja, Galvão, tudo é no âmbito mas eu peço ao espiritual, Senhor é que o só Senhor possa orar, cada é só vez orar, mais é só orar. falar, E às Deus, vezes o através dos nosso lábios, coração Deus, se da fecha deputada para Ana nessa noite. práticas Pai, queremos ouvir, sociais, Deus, e aprender e colocar generosas, em prática tudo isso que nós entendeu? iremos ouvir Ações nessa e obras. noite. E também nós A ti temos damos esse a honra, a preconceito glória de para que todos fé, sempre. que Fique à obras vontade não no meio de salvam. nós, assim que E eu às te vezes peço, nós no nome de negligenciamos Jesus. isso. Por Amém. exemplo, E graças a Deus, ainda de pé, eu queria convidar aqui a deputada Ana Campaiolo. Mais uma vez, aplauda ao Senhor aí pela vida dela. Eles acreditam muito na questão da caridade. Então, eles acreditam que é muito importante praticar a caridade, só que é um outro extremo. Eles creem que através da caridade eles vão evoluir, eles vão melhorar. Por nós termos essa contestação, essa divergência teológica com a religião kardecista, dos espíritas, que nós respeitamos. Eu tenho vários colegas que são pessoas maravilhosas, grandes amigos no trabalho, que praticam muita caridade, só que por nós termos o aspecto de que
a salvação não se dá por obras, o que acontece? A igreja, às vezes, nos tornamos muito negligentes nessa questão social. Em contrapartida, louvamos a Deus que a nossa igreja tem um departamento que é o socioambiental, que tem a preocupação de fazer um contraponto e corrigir essa questão que durante muitos anos nós ficamos um pouco relapsos. Tanto que o pastor Silas Malafaia fala uma coisa interessante, que o saudoso pastor José Santos, que eu só pude conviver cerca de 1 ano e meio quando cheguei aqui, ele dizia o seguinte, né, pastor Ronaldo? Membro da Assembleia de Deus da Penha não morre de fome, porque tinha um serviço social de cestas básicas para assistir a todos os irmãos. Pois não, pastor Ronaldo? Eu estava pensando aqui na questão, a gente às vezes, como disse, alguém já tinha visto essa pesquisa? Negligenciamos determinadas coisas. Atos 70% universitários cristãos. Você vai ver o dado que diz que de cada 10 jovens, 6 a 7 deixam a igreja evangélica ou a igreja católica, para aqueles que são praticantes. E a tua oração. Quando a gente fala sobre isso, o cara não era nem crente, hein? O cara não era crente. Então você vê que as duas coisas estão na mesma conexão. Então, na verdade, quando a gente faz bem, a Bíblia diz isso em Provérbios, quando a gente faz, parece que as pessoas pensam que é adágio popular, não, mas está na Bíblia. Quem dá aos pobres, empresta a Deus. Eu afasto claro que não está dessa maneira. Que é o princípio da lei da semeadura, né, pastor Ronaldo? Tem todos os aspectos da nossa vida. É muito bem colocado. Pode passar, por favor? Bom, agora o tópico 1.1.2. Jesus sempre o melhor exemplo. Jesus é sempre o melhor exemplo. Tendemos a tratar dos assuntos sociais de maneira mística, ou seja, pela oração e palavra, sem agirmos como cidadãos. E aqui tem uma sentença que o pastor Silas fala toda hora aqui, que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: o crente, quando tem que orar, ele quer agir. E quando tem que agir, o crente quer orar. Um exemplo. Tem um desentendimento aqui na igreja, alguma discussão acalorada. Em vez do crente resolver essa questão com oração, ele quer tirar satisfação com o irmão. Quando, na verdade, você teria que ter um domínio próprio, controlar sua ira, orar, né? Que em Provérbios fala que a resposta branda desvia o furor, a palavra dura suscita a ira. E quando você tem que praticar na questão do social e da generosidade, é agir, irmãos, é atitude, é você resolver o problema, e o crente quer ficar muito no campo teórico, do espiritual de agir. Tanto que aqui o comentarista, o pastor Gilmar Chaves, ele vai citar duas referências, Mateus capítulo 4, versos 4, na tentação no deserto, quando Satanás fala para ele fazer um milagre de pães para saciar a fome dele, Jesus vai dizer que aquilo ali era um assunto de cunho espiritual, que ele vai falar, que é da palavra de Deus que nós vivemos. Porém, em João capítulo 6, no verso 1 ao 13, na multiplicação ali dos pães, Jesus vai multiplicar o alimento porque ele entendia que ali já não era uma questão de orar, de jejuar. Ele tinha que matar a fome do povo. Ou seja, Jesus ele dá um exemplo bem prático. Aquilo que é espiritual, ele trata com as questões espirituais, e aquilo que é prático, social, de atitude, de obras, Jesus ele resolvia as questões. Amém? Pode passar, por favor. Só um parênteses aqui. Só um parênteses aqui. Você vai observar que um profeta no Antigo Testamento que tinha um ministério muito parecido com o de Jesus é o profeta Eliseu. O profeta Eliseu ele vai se preocupar muito com questões sociais. A questão social, Eliseu era muito preso a essas questões. E Jesus também no Novo Testamento, ele veio pregar as boas novas do reino, a salvação, mas Jesus não era relapso com relação às atitudes, a boa prática cristã do amor e da generosidade. Agora pode passar, por favor. Bom, enxergando e acudindo os necessitados. A igreja de Jesus é formada em sua maioria por pessoas de baixa renda. Irmãos, se nós partimos do princípio que de cerca de 7 bilhões e meio de habitantes na Terra, mais de 70% são pobres, e uma grande parcela vive abaixo da linha da pobreza, é razoável que uma boa parte da igreja de Cristo sejam de pessoas humildes e pobres, sem recursos. Até porque Jesus ele vai mostrar que não é impossível, mas que era mais difícil um rico se chegar a Deus. Por quê? Porque as riquezas em si não é um problema. O apóstolo Paulo, na
carta a Timóteo, no capítulo 6, ele não vai falar que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, as pessoas, quando elas são bem abastadas e são poderosas, elas estão em posições de poder na sociedade, elas têm uma certa soberba e autossuficiência e não se aproximam de Deus. Quando, na verdade, é por isso que Jesus glorifica a Deus que revelou os mistérios não aos grandes, aos sábios, mas aos pequeninos, porque o pobre está com o coração mais receptível para se aproximar de Deus. Então, não é difícil na nossa realidade. Pois não, pastor? Pastor Antônio. Antônio Orestes veio só para aqui zumbar, mano. Estou te falando. Não aparece aqui. Não, ouvir pastor Antônio Orestes é sempre bom. Bom, aproveitando essa sua fala aí muito boa, pastor Ivanildo, se a gente pegar aqui o Rio de Janeiro, nós temos um retrato muito prático disso aqui. Muito claro, né? Rio de Janeiro capital. Qual a área do Rio de Janeiro tem menos igreja? Zona Sul. É a área mais rica do Rio de Janeiro. Interessante. Mais ou menos igreja, Zona Oeste, é a parte emergente, principalmente a região Barra Recreio, onde tem mais ou menos. Onde tem a massa total, Zona Norte. É onde você, na cidade do Rio de Janeiro, você tem a maioria das igrejas. E se você levar para a Baixada Fluminense, então, aí cada esquina é uma igreja. Aí talvez a gente possa fazer um paralelo com o que você acabou de colocar de forma muito habilidosa, que Jesus falou que bem-aventurados os pobres de espírito. Eu estava considerando isso essa semana. Por que Jesus falou os pobres de espírito? Ele poderia usar pobre e citar qualquer coisa, mas ele falou de espírito. Um dia eu fiz um estudo sobre a origem dos pecados, em qual área se dá os determinados tipos de pecado, né? E a soberba é um pecado que se origina no espírito. Tem pecado que se origina na alma, tem pecado que é do próprio corpo. Por exemplo, a glutonaria tem a ver com o corpo. A soberba é um pecado cuja origem é o espírito. Qual é a prova disso? Porque o diabo caiu na soberba, ele não tem corpo nem alma, é espírito. Então, Deus resiste ao soberbo. E Jesus falou, bem-aventurados os pobres de espírito. Lógico que não tem a ver com a pobreza física, mas a necessidade que o camarada tem no dia a dia faz ele se tornar mais dependente de Deus, porque ele não tem um recurso. E nós que é evidente que Deus tem prosperado a igreja dele no Brasil nesses dias, não podemos cair no risco de Deus nos dar posse, fazer como Israel quando entrou na terra prometida, esquecer aquele que nos deu tudo e nos tornarmos dependentes daquilo que ele nos deu. Obrigado. Muito obrigado pela sua contribuição, pastor Antônio Orestes, e muito bem aplicado. A cidade do Rio de Janeiro, né, mostra todo esse extrato social e de uma maneira bem aplicada nós vemos esta realidade aí, a questão de pobre de espírito, né? É por isso que no Salmo 73, quando Asaf ele reclama, pastor Antônio Orestes, por que os poderosos sempre prosperam e parece que eles nunca são punidos? E aí, depois ele vai fazer uma reflexão que Deus ele deixa eles dar corda para eles se enforcarem. Aí eu imagino a classe política, uma parte, não podemos generalizar. Por que uma classe política, às vezes, eles vivem de uma maneira... parece que tudo corre bem, nós vemos os problemas de corrupção no país. Aí o cara é um político, é um governante, ele é corrupto, e ele sempre tem saúde, vive muito, a família vive bem, não há um sentimento de impunidade, não acontece justiça no nosso país. E você, como um cristão, você entra em crise como Asaf, e você fala assim, poxa, mas eu sou servo de Deus, e há tanta dificuldade, e o camarada é um governante, é corrupto, e o cara está cada vez mais rico, e não acontece nada com ele, mas isso se aplica ao Salmo 73. Por quê? As tribulações vêm para nós e nos faz nos aproximar de Deus e desenvolver o sentimento de dependência. O cara que é ímpio, que ele está roubando, vivendo na riqueza, com a família prosperando, com saúde, tudo correndo muito bem, esse cara se sente autossuficiente e ele acha que ele nunca vai precisar de Deus. Aí sabe o que acontece? Sabe qual é a grande punição que Deus faz com ele? Quando Deus deixa tudo correr muito bem com ele, é porque, na verdade, Deus já expediu uma sentença. Já fez com que tudo isso acontecesse para a mente, o coração dele estar cauterizado, ele não se arrepender e não vir a salvação. Porque, na verdade, quando você vê um corrupto prosperando, Deus já liberou uma palavra de juízo.
Porque tudo correndo bem para ele, ele ficará com a mente, com a visão cauterizada. É por isso que 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, o apóstolo Paulo vai dizer que o Deus deste século cegou o entendimento de muitos para que não resplandecesse a luz do evangelho. Então é bom você passar a tribulação, porque Deus ele corrige quem ama, está trazendo você para perto. Quando Deus ele te larga de mão e deixa tudo correr muito bem, isso é um perigo, porque você nunca vai se arrepender, vai se aproximar dele. Aí chega naquele dia que falarão, louco, hoje pedirão a tua alma. E o que tens reservado? Então, quando a classe política me irrita um pouquinho aqui, eu entendo o Salmo 73, como é que o nosso Deus e os seus pensamentos são insondáveis. Amém? Seguindo aqui, obrigado, pastor Antônio Oreste. Então, enxergando e acudindo os necessitados. Sabendo dessa realidade que a maioria dos nossos irmãos tem poucos recursos, então não precisa a gente ter uma sensibilidade muito aguçada para essa questão. Está bem presente aqui no nosso meio. E nós não podemos ser indiferentes. Eu lembro de um outro ensinamento do pastor Silas, que ele fala o seguinte, pastor Ronaldo, que quando você sonhar com alguma coisa e pedir a Deus, no seu projeto tem que incluir pessoas. Ele fala que Deus sempre prosperou ele porque ele sempre sonhou com pessoas também sendo abençoadas. Então, enxergando e acudindo os necessitados é o seguinte, se Deus está te prosperando, entenda que Ele está te prosperando para você repartir também com os irmãos, você também investir, semear na vida dos irmãos, porque há um propósito para esse recurso chegar nas suas mãos, tá? Aí, pode passar, por favor. Possuídos por um sentimento solidário. Solidariedade é um ato de bondade, compreensão para com o próximo. A palavra de Deus exorta-nos a que prestemos socorro àqueles que necessitam. No trabalho da minha esposa ela é professora, tá? Ela trabalha na rede municipal do Rio de Janeiro de ensino. E lá na creche que ela trabalha, eu não sei se é nessa que ela está trabalhando ou foi na anterior, tinha um projeto lá social muito bacana, pastor Ronaldo, que era o seguinte, as crianças de comunidade ali, pobres, e aí cada professora pedia amigos e parentes para adotar uma criança daquela no Natal para você vestir e dar presente. Aí tinha um menino lá muito pobre mesmo. Aí a minha esposa falou, Ivanildo, vamos adotar o fulano? Olha, aí foi emocionante, que aí nós compramos o calçado e a roupa. Aí a minha esposa foi lá na casa do menino para entregar. Puxa vida, aquilo ali fez uma diferença danada. Ou seja, possuídos por um sentimento solidário, a empatia, se colocar no lugar do outro. Então, quando nós vemos pessoas em posições vulneráveis, de muita vulnerabilidade, ter um pouco de empatia e você procurar sentir aquela dificuldade ali e compartilhar um pouco do que Deus ele te deu. Tá? Vamos seguir aqui? Bom, comportamento da igreja primitiva. Atos capítulo 4, verso 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. E aí eu vou explorar o conteúdo aqui da revista, pastor Gilmar Chaves, que diz o seguinte, ó. Por conta da generosidade dos irmãos, o retrato da igreja primitiva é que, acabei de falar, não havia, pois, entre eles necessitado algum. O amor que os unia não permitia que qualquer um deles padecesse de fome por falta de recursos. Havia um desprendimento de bens materiais no coração dos crentes, até porque eles acreditavam na iminência da volta do Senhor. Aí aqui tem um comentário que é restrito à revista do professor, que eu acho pertinente trazer aqui. Os primeiros cristãos venderam as suas propriedades e repartiam os recursos entre si. Agora, é preciso destacar que jamais houve por parte dos líderes qualquer orientação no sentido de se desfazerem dos seus bens para reparti-los entre si. Vamos analisar isso aqui com cuidado. Era extraordinária a unidade, a comunhão e o amor que a igreja primitiva vivia. Eles fizeram isso porque eles tinham amor, liberalidade e a expectativa da volta de Cristo. Esses três elementos construíram uma relação de unidade muito forte entre eles. Porém, o comentarista, o pastor Gilmar Chaves, ele é muito feliz quando ele diz que em momento algum
Esta prática foi uma doutrina formulada e entregue pela liderança da igreja para que se fizesse assim. O apóstolo Paulo, ele tinha muita sabedoria quando ele falava, ele trazia instruções teológicas nas suas cartas, mas em determinados momentos ele falava, agora digo eu, era uma experiência pessoal. Por que a gente tem que ressaltar isso aqui? Porque não foi formulada uma regra. Porque se fosse formulada uma doutrina, hoje todos nós teríamos que sair das nossas casas e vivermos aqui, coletivamente dentro da igreja. Vender nossos carros, nossas propriedades e repartir aqui. Só que temos que entender o contexto da igreja primitiva. Podemos fazer isso? Sim, mas não é uma instrução da liderança da igreja. É algo que partiu de maneira voluntária entre eles. Porém, há 2000 anos atrás, nós precisamos entender o contexto social e histórico da igreja primitiva. Pouco tempo depois, eles começaram a sofrer perseguições. Primeiro que havia um governo mundial, que era o Império Romano. Era um governo único e opressor. Hoje, qual é a realidade política? Hoje, no século XXI, nós temos cerca de 200 estados nacionais. Alguns são um pouco totalitários, como algumas monarquias e ditaduras, mas uma grande parte é um sistema democrático. Hoje tem o Estado Democrático de Direito, uma instituição secular que organiza a sociedade. Hoje, aqui no Brasil, graças a Deus, nós ainda temos a liberdade de expressão religiosa. Ninguém aqui vai ser pego e atirado num coliseu. No Império Romano, quando a igreja começou a ser perseguida em Atos, capítulo 8, eram tiradas propriedades dos cristãos, como Hitler fez com os judeus na Segunda Guerra Mundial, o nazismo fez isso, que não é a realidade nossa, tá? Não é a realidade nossa. Foi algo muito interessante, muito impactante que eles viveram, mas não é uma instrução doutrinária para que nós venhamos seguir a ferro e fogo esse modelo. Mas o sucesso desse modelo era o contexto histórico e social que eles viviam e porque partiu de uma maneira voluntária. Não foi uma imposição da liderança. Amém? Amém. Bom, vamos seguir? Bom, o verdadeiro cristão é liberal. Quem é da idade do pastor Ronaldo vai conhecer esse personagem aqui de desenho. Eu não sou animado, eu não vi isso. Eu pesquisei assim. Irmãos, é engraçado, é cômico, mas a avareza ela é uma coisa muito triste. Ó. A avareza é um pecado comparado à idolatria. Por que Jesus ele vai dizer que nós não podemos amar a Deus e as riquezas? Porque Mamon, Deus das riquezas, é literalmente como um Deus. Uma outra divindade que vai ocupar o lugar do nosso Deus. Então, tem uma sentença popular que eu acho muito interessante que diz o seguinte: o dinheiro é um excelente servo e um péssimo senhor. Quando você tem domínio sobre ele, é muito bom você ter dinheiro, porque você investe no reino de Deus, você abençoa a sua família, você investe em muitas coisas boas. Agora, quando você é escravo dele, é um problema. A avareza, a pessoa, ela ama o dinheiro, é um Deus, ela idolatra o dinheiro, mas ela não gasta o dinheiro. Uma coisa é você ser uma pessoa equilibrada, econômica, que tem as suas finanças de uma maneira saudável, isso é bíblico e recomendável. Que nós precisamos viver uma vida equilibrada, não dever aos outros, a não ser o amor. Agora, tudo pecado é tudo que é extremo, exacerbado. E é a questão da avareza. Eu vou contar aqui um fato que um conhecido meu era amigo de uma pessoa que morreu e era extremamente avarenta. Pode parecer cômico o que eu vou contar aqui, mas é muito triste. Só que isso existe, pessoas assim. Um conhecido meu era amigo de um cidadão, que ele era estrangeiro, ele e a esposa estrangeiros migraram para cá, para o Brasil. E ele tinha umas economias lá na Europa, ele construiu um patrimônio, uma aposentadoria, só que era uma pessoa extremamente avarenta. Para vocês terem uma ideia, ele, na casa dele, ele tinha cerca de $200 mil guardados debaixo do colchão da cama. Aí um amigo brincava e falava assim, eu já falei para ele que o dia que ele morrer eu vou pular o muro da casa dele, eu sei que o dinheiro está lá, não vai ficar lá não, brincando. Mas era verdade, o cara guardava isso, mas a televisão da sua casa era uma televisão preto e branco de seletor e de tubo de imagem de 1960 e pouco. E o cara tinha $200 mil debaixo do colchão.
Colecionador. Pastor Antônio Oreste é refinado. Ele, com 200 mil dólares, que você convertendo para hoje dá R$1 milhão. O cara tinha R$1 milhão debaixo do colchão e a televisão dele era preto e branco de seletor. O carro dele era um carro de uma linha dos anos 70. E o cara podia comprar um popular, mas ele não comprava por avareza. A esposa dele precisou fazer uma cirurgia, não sei se foi de apendicite, alguma coisa, ele não pagava plano de saúde. Ele levou 5 horas da manhã para a fila do hospital público. Quando tinha churrasco entre amigos, que foram para uma casa de praia, todo mundo levou a carne, o refrigerante, ele levou um repolho. Irmãos, é triste falando isso aqui. Irmãos, isso é uma doença, os irmãos aí que são psicólogos, isso é uma patologia mental absurda. E ele morreu sem Cristo. Isso é muito triste, entendeu? Isso é muito triste. Você, com R$1 milhão debaixo do colchão, a sua esposa com dor de apendicite, você levar para um hospital público, você tendo dinheiro. Então, essa é uma questão, como o dinheiro ele pode se tornar um Deus na nossa vida. Já o contrário, o que é pregado, que é o princípio da liberalidade. Ivanildo, desculpe, você falou desse negócio de avarento, tem uns casos assim fantásticos. Eu vi agora, estava lendo um caso de um milionário americano da indústria de petróleo. Em 1973 ele é considerado um dos 5 homens mais ricos do mundo. Uma fortuna assim incalculável. Ele tinha 14 netos, um neto foi sequestrado. A mãe, você viu essa história? A mãe pediu, a filha pediu, né? Olha, seu neto, ele meu teu. O cara falou, eu tenho 14. Se resolver sequestrar os 14... né? Minha fortuna vai para o beleléu. Olha só. Mas aí o que acontece? E aí, ele, por último, os caras estavam pedindo 30 milhões. Por último, pediram 3 milhões de dólares para soltar o garoto. Ele disse que conseguiu 2 milhões e 200, porque ele conseguiu ver com o contador dele, que se ele desse aquele dinheiro ele abatia no imposto de renda. Meu Deus, que racionalidade diante de um drama familiar aí desse. Faltava 2.300, ele faltava 700 mil. Ele emprestou para a filha dele a juros, para quando os caras mandaram a orelha do garoto, nem isso sensibilizou. O cara morre cheio do dinheiro, sem ninguém, sabe? É um negócio absurdo, mano. É uma frase do motorista de Rockefeller, né, que foi um grande magnata americano no século XIX, um dos homens mais ricos do mundo, né? Seria o Bill Gates da atualidade. Quando Rockefeller deixa aquele império todo, aí a imprensa pergunta ao motorista, mas aí, o que ele deixou? Aí o motorista falou, ele deixou tudo. Simplesmente, não importa se é 10 bilhões, 50 bilhões. Morreu, deixou tudo. Diz que, tem uma máxima que diz que o Alexandre o Grande, não sei se a história é verídica, mas o caixão dele ele é aberto com as mãos do lado de fora, para mostrar que daqui ele não estava levando absolutamente nada. Que os gregos creem num rito de passagem, né, que tem que ir para a eternidade, que eles colocam a moeda, não é isso? Ele é grego. Não, ele já tem essa crença mística. E aí foi bom ele mostrar que não levou os tesouros. Então, irmãos... Entendeu, Ivanildo? Esse dinheiro debaixo do colchão... Vamos repartir logo. Não, e olha só, de repente, aí você atrela a avareza a pessoa que tem muito dinheiro. Não necessariamente. Porque tem bilionários que são filantropos. Bom, aí aqui, ó, a própria revista vai trazer duas referências muito interessantes. Ó. Tenho vos mostrado em tudo que trabalhando assim. É necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. O Senhor não apenas vê essa atitude com bons olhos, quanto ainda recompensa os que assim agem. Aí a referência que o pastor Ronaldo falou. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele pagará o seu benefício. Provérbios 19, 17. Eu vou contar aqui, me lembrei de uma experiência rapidinho. Eu era de uma outra igreja e o filho de um obreiro, com 14 anos, o menino falou que queria trabalhar como obreiro. E nessa igreja, os obreiros usavam terno. Aí eu achei interessante aquele menino de 14 anos, poxa, querendo ser obreiro, 14 anos, tão precoce, né? Ele querendo trabalhar com os obreiros.
E aí eu senti um desejo no coração de pagar um curso básico de teologia para aquele menino. Chamei os pais, perguntei se autorizava, se não fosse atrapalhar os estudos dele, os pais autorizaram. Aí eu paguei o curso para o menino. Eu achei que eu tinha que fazer alguma coisa para incentivar aquele garoto. O garoto 14 anos querendo ser obreiro. Passou 3 anos. Aí eu vim aqui para a ADVEC. Quando fui fazer o CDM, aí os 3 primeiros colocados, o pastor Rômulo deu uma viagem para os Estados Unidos. Aí sabe o que o Espírito Santo me lembrou? Você está ganhando essa viagem porque você semeou na vida daquele menino. Entendeu? Aí ganhamos uma viagem 15 dias ali em Orlando, aí eu lembrei dessa questão. Pensa entendeu? bem que o Senhor pode dar o semear na minha vida. Pode passar. Vamos aí, né? Pode passar, por favor? Bom, isso aqui é muito importante. Olha, que eu já falei no início da aula de algumas questões que nós temos que até para praticar a generosidade para agir com prudência, né? Fatores restritivos no socorro. Sempre que encontramos pessoas pobres e necessitadas, sempre encontramos pessoas pobres, necessitadas e também aproveitadoras. Por isso, os diáconos precisavam ser homens cheios de sabedoria. A instituição dos diáconos na igreja vai se originar devido a um problema de ordem social, porque as viúvas gregas não estavam sendo assistidas. Então, eles precisavam ter um discernimento e ter um modelo de gestão eficaz para que não causassem discrepâncias, injustiças no meio da igreja. Então, os diáconos, os obreiros, precisam estar muito atentos com relação a isso. Como obreiro, eu vivi algumas experiências que eu até anotei aqui, tanto no outro ministério que eu pertencia, antes de vir para a ADVEC, e até as filiais que trabalhei aqui na ADVEC, eu me deparei com alguns sujeitos que eram espertalhões. Por exemplo, uma vez, eu estava, ainda não era da ADVEC, eu estava na outra igreja, aí veio um camarada com terno, gravata, uma Bíblia, ele se identificando como pastor, aí o cara me contou uma história longa, mas o seguinte, no final ele queria dinheiro. Ele falou que ele foi convidado para uma vigília, ele morava em Cabo Frio. Aí uns irmãos convidaram ele para uma vigília, depois foi todo mundo embora, ele não tinha a passagem para voltar para Cabo Frio. Aí eu ouvi, deixei ele falar, no final eu disse assim, mas irmão, olha só, essas pessoas que lhe convidaram para a vigília, que você largou a sua igreja lá, elas não providenciaram a passagem de volta? Não, não providenciaram não. Mas o irmão não perguntou, não se preocupou com isso não, o irmão só veio, eu vim, eu falei assim, irmão, olha só, irmãos de outra igreja lhe convidaram, não providenciaram sua passagem de volta, o irmão largou a sua igreja e agora o senhor vem trazer o problema para a minha igreja, para o meu pastor? Infelizmente eu não vou poder dar dinheiro não. Aí o irmão ficou muito brabo com isso. Outra vez eu estava lá na igreja sede, aí veio um camarada, o cara contou uma história muito longa. Aí ele queria dizer o seguinte, que ele queria trabalhar como pedreiro, mas ele precisava de dinheiro para comprar uma ferramenta. Mas o cara, ele falou uns 15 minutos, eu tive paciência de ouvir ele. Aí eu falei assim, vou tratar na mesma moeda. Quando ele terminou e eu vi que era picaretagem, aí eu comecei a falar bem devagar. Porque se eu ouvir, agora ele vai ter que me escutar. Aí eu falei, irmão, olha só, nós não temos instrução. Daí, falando bem devagar mesmo, de maneira proposital. E o cara começou a se irritar. Aí eu falei assim, nós temos uma instrução aqui da direção, aí dei uma volta, aí ele falou, aí depois aquela voz mansa, aquele todo coitadinho, eu sou um trabalhador, o cara começou a se irar, a falar grosso comigo, falou assim, meu irmão, é o seguinte, você vai poder me ajudar ou não vai? Que não sei o quê. Aí eu falei assim, eu tive paciência para te ouvir 15 minutos, agora com 3 minutos que eu estou falando, você não tem paciência, e quem está precisando é você, e você não quer me ouvir? Não, eu quero saber o seguinte, você vai me dar o dinheiro ou não? Aí eu falei, não, vocês não têm amor, vocês são os crentes que não têm amor. Eu falei, correto, a gente aqui é uma igreja sem amor, mas fora daqui, para fora. Aí fui botando o cara para fora. E outros incidentes desses aqui. Então nós precisamos tomar muito cuidado com essa questão, senão você acaba... Pois não, pastor Jonas, pode falar. Uma das filiais que dirigi, a Rua 12, chegou um camarada lá, né? Esses camaradas que chegam, né? Aí eu já ouvia falar do histórico desse camarada que foi lá tentar me arrancar um dinheiro. Aí ele chegou lá, pastor, eu preciso ir para Juiz de Fora.
eu precisava de um dinheiro para mim ir para Juiz de Fora. Eu falei assim, você quer o dinheiro para ir para Juiz de Fora? Ele falou assim, quero. Eu falei, eu vou fazer melhor contigo. Peguei 2 diáconos, botei o cara dentro do meu carro, levei ele para a rodoviária, comprei uma passagem para Juiz de Fora, fui até a área do embarque, botei ele dentro do ônibus, quando o cara fechou a porta, eu falei, vai com Deus, meu filho. Acabou. Maravilha. Jonas, eu fiz tudo isso. E quando eu fui no fundo da rodoviária, ele desceu do ônibus e saiu correndo. O cara foi até o final. Eu falei no início da aula que eu comprei uma comida para um cidadão. Ah, é verdade. Não, e outra coisa, irmãos, essas pessoas que vêm abordar aqui, olha que coisa interessante. Quando você chega numa unidade militar, você não fala assim, eu quero falar com o comandante, o coronel, o general, e você sai falando não, cara. Você chega numa empresa, numa grande corporação, e você fala assim, eu quero falar com o diretor, o presidente da empresa. Você não consegue falar com o cara, porque não é assim. São autoridades que não estão acessíveis assim, não pode qualquer um. Então, em qualquer meio social, uma autoridade que está exercendo cargos de direção, você não tem acesso. Mas na igreja todo mundo quer falar com o pastor. Não serve o diácono, não serve um líder de departamento para resolver o problema. Várias vezes eu abordei o cara, eu era diácono. Não quero, eu quero falar com o pastor. E acha que o pastor tem que ser acessível. Eu não sei qual é o meu problema, se eu tenho um cara de rico, mas pode ter 1000 pessoas no estacionamento, só vem para mim. É um ministério. Não é, Sepúlveda? Já falamos sobre isso já, né? Irmãos, olha só, a membresia da igreja. Vamos ajudar. Vamos ajudar os diáconos. Não deem dinheiro a estranhos, porque você estará estimulando esta prática. Nem manda para a secretaria. E ó, já teve membro. Hein, pastor Antônio Orestes? Hein? Pastor Antônio, eu na filial, já teve membro e diácono falou assim, fala com o pastor ali, ó. Irmãos, não estimula essa prática, não. No quartel o cara não chega ao comandante, com o presidente de uma empresa, mas na igreja não, fala com o pastor, tem que ser. Então, os próprios irmãos, e não faça isso, porque tem pessoas que o cara chega aqui, tu não dá dinheiro, outro não dá dinheiro, mas ele sabe que uma outra irmã vai dar. Bom, agora vamos passar para o próximo tópico aqui. Pois não. Na filial lá de Rio das Ostras, igreja de beira de rodovia é um problema sério. Os caras iam para a região do Lago, olhava a igreja, eles entravam lá. Já congreguei numa igreja em pista, assim. É terrível. Era gás, era passagem. Levavam boletim de ocorrência falso, ou com data vencida, etc. Data já de dormir, lá vai fumaça. Aí um dia entrou um cara na igreja, falando que queria falar com o pastor, porque o pastor ficou de dar um negócio para ele. Aí ele falou comigo, eu estou passando do lado dele, ele, pô, você não viu o pastor, não? Tava eu, que era o vice, e o pastor Alessandro. Aí ele, e eu sou magro, era mais magro ainda. Bem, ele olhou, você não viu o pastor, não? O pastor marcou de eu pegar um negócio aqui com ele, eu falei, rapaz, o pastor tá por aí, ele até veio hoje. Mas a igreja está fechando. Vê aí onde ele está. Eu e o pastor Alessandro passamos por ele caçando. Cadê o pastor? Cadê o pastor? Era o 4º homem da fornalha que ele viu, que prometeu para ele. Irmãos, não é mole não. Irmãos, olha só. Com relação aos preguiçosos, né? Provérbios 6:6 nos traz um ensinamento muito grande aí com esse pequeno inseto. Vai ter com a formiga. Com relação aos preguiçosos. Tem pessoas que se encontram na condição de desempregados, não é porque não tem espaço no mercado de trabalho, a pessoa ela não quer ser produtiva. E a preguiça ela é uma doença comportamental. O cara, quando é preguiçoso, quanto menos ele produz, mais cansado ele fica e mais fome ele tem. Isso aí é um estudo sociológico, você pode ver. Tanto que, olha só, quando você pratica atividade física, teoricamente é para você estar cansado, você fica mais produtivo. Isso. Eu vou contar uma situação aqui para vocês. No início da minha carreira militar, eu como soldado, aí, entre as funções eu tirava alguns serviços na guarda e outros na cozinha, no rancho, né? Lavando a louça ali, cozinheiro e tal. Aí chegou um camarada, parou na porta lá na guarda, Alex,
E o cara falou que estava com fome e nos sensibilizou. Aí eu pedi autorização lá, o adjunto, para o cara tomar um café. Aí o cara quis fazer uma média. Eu quero lavar uns copos e tal, uns pratos, ajudou. Aí o cara conseguiu nos sensibilizar. Por um tempo, nós fornecemos 3 refeições para o camarada, ele fazia alguma coisinha ali. Num belo dia, teve uma inspeção lá no quartel, o Alex sabe o que é isso. Acho que vinham umas autoridades de Portugal para fazer um intercâmbio, uma coisa assim, tinha que fazer uma inspeção danada. E o exaustor da cozinha, lá do rancho, estava muito sujo, com aquela gordura. Pô, o cara estava quase 3 meses, a gente deixando o cara tomar café, almoçar e jantar ali com a gente, que sobra comida. Aí eu pedi o cara para me ajudar, dei uma espátula para ele, com 3 minutos, o cara largou, começou a discutir comigo, porque o cara não queria pegar no pesado, o cara saudável. E o pior, ele foi no oficial de dia e fez queixa, dizendo que eu estava fazendo bullying, oprimindo ele, aquela coisa toda. Aí, ó, cortamos. Outra coisa que eu vou falar aqui. Cara, é mole. Pouco tempo aqui. Uma irmã nossa aqui tinha que ir para outro estado, tinha que deixar aqui. Pô, por favor, dá esse microfone. Desculpa. Tinha que partir com um caminhão, que ela ia viajar e precisava fazer a viagem. Eu falei, tá bom, minha irmã. A mãe dela morreu. Não, essa já foi outra. Aí ela falou assim, não, eu tenho que ir embora. E eu já arrumei tanto que a igreja me concedeu, mas eu estou com um problema sério. Eu falei, qual é, minha irmã? Eu preciso colocar os meus animais para irem. Eu falei, mas a senhora disse que a igreja lhe deu dinheiro para fazer o transporte, a senhora alugou o caminhão, vai para um outro estado, vai levar... E por que os seus animais? Não, meu irmão, eu preciso do dinheiro porque eu preciso... Os meus cachorros não andam de carro, coisa não, tem que ir de avião. Por Deus! Ela foi aqui na secretaria pedir para ver se a gente arrumava o dinheiro para os cachorros irem de avião, porque eles não iam ficar bem no caminhão que ela arranjou o dinheiro para lá. Não. Parece que é piada, mas não. Irmãos, olha, então você tem que... Requer prudência para praticar a generosidade. Até para fazer o bem, nós temos que ser prudentes. Tem pessoas que você quer ajudar, depois a pessoa te enrola todo, te traz problemas terríveis. Para os irmãos terem uma ideia, o irmão Alex é da Marinha do Brasil, correto? Eu tive a honra, a oportunidade de servir a Marinha do Brasil durante 4 anos. E a Marinha tinha uma atitude que eu não entendia no início, hoje eu entendo. Eu lá no rancho, quando era escalado no rancho, a mesma coisa, a Marinha sempre teve muita fartura. Por exemplo, há 25 anos atrás, comida de qualidade, muita fartura. Sobrava, pastor Jonas. Muito feijão, muito arroz. Aí eu pensava assim, meu Deus, o que eu vou fazer com essa comida? Aí vinha o contramestre e falava assim, ó, joga fora. Eu falava, meu Deus, o que é isso? Já viu isso? Aí eu falei, pô, mas vai jogar fora? Essa comida podia dar para um monte de pessoas. Aí eu saí da Marinha, ingressei no Corpo de Bombeiros. Corpo de Bombeiros nós temos uma outra cultura. O que é? Moradores de rua, termina a janta, tudo que sobrava da comida, a gente colocava uma fila, era a cultura nossa, de dar comida para os moradores de rua. Só que isso começou a trazer problemas, o Corpo de Bombeiros também, infelizmente, parou com isso. Por quê? O que acontece? No Corpo de Bombeiros, a janta é 6h30. Só que, às vezes, nós vamos para um socorro, para um incêndio, para uma colisão, e aí o cozinheiro tem que guardar a comida, porque, às vezes, a gente vai para um evento e volta 9 horas da noite para a guarnição ter que almoçar. Aí os pedintes, os moradores de rua, ficavam na porta do quartel reclamando que estava demorando muito, que estava o horário deles comendo. E o cozinheiro falava, não, mas a guarnição saiu, espera que os caras estão trabalhando, os caras estão no incêndio, estão na colisão. Só depois começaram a dar tanta dor de cabeça, que aí, hoje, tem uma orientação que não é mais para fazer. Até porque, eu não sei se é verdade, algum profissional dessa área gastronômica pode dizer que os restaurantes não doam comida porque tem medo de serem processados, não é isso? E aí eu vejo a prudência da Marinha nesse cuidado. E nós tivemos esses problemas, hoje já não cabe mais. Agora, qual é o ponto positivo? Vai ter com preguiçoso. Irmãos, eu tive uma experiência, eu ajudo um projeto social, que chegou um projeto muito sério, chamado Pintores com Boca e Pé. Alguém conhece essa instituição? São pessoas que têm eles não têm os membros superiores, têm alguma deficiência, e só que eles não te pedem apenas dinheiro, eles não querem que você sustente, eles querem trabalhar, mesmo portando essa deficiência física,
eles pintam quadros com a boca ou com os pés e mandam as artes deles em calendário para a gente. Aí, anualmente, vem um boleto, eu pago, porque eu vejo que eles querem produzir, eles querem trabalhar. E o que é que me tocou? Eu falei daquele cara fortão que comia lá no quartel e não quis ajudar ali a limpar o exaustor. Eu vou de trem. Meu trabalho é no centro da cidade, da onde eu moro, é uma mobilidade urbana melhor. Tem um rapaz que me comoveu, o professor Alex, o rapaz com paralisia infantil, totalmente atrofiado, trabalhando no trem. Ele vendendo umas toalhinhas, umas coisinhas, ele não conseguia nem pegar o dinheiro, é uma sacola com cartaz assim, aí ele não consegue nem falar, você pega lá a toalhinha dele, aí você bota o dinheiro e pega o troco. Aí, ou seja, o cara todo atrofiado e querendo trabalhar, e pessoa dando golpe em trem, fingindo que é cego, fingindo que é não sei o quê, entendeu? Então, isso é muito complicado. Pode passar, vamos já caminhar para o final. O caso das viúvas. Para terem direito a algum tipo de ajuda, as viúvas tinham de enquadrar-se em uma lista de requisitos severos. 1 Timóteo, capítulo 5, versos 4, 9 e 10. Irmãos, olha só. A sociedade, ao longo da história, sempre foi machista e patriarcal, sim ou não? As mulheres sempre sofreram, né? Muito, com uma sociedade extremamente conservadora, patriarcal. Agora, imagina, nos tempos do apóstolo Paulo, que não tinha INSS, que o pessoal reclama, ruim com ele, pior sem ele. Não havia um sistema previdenciário. A condição da mulher já era vulnerável. Quando ela era viúva, então, ela dependia de ser sustentada pelo seu filho. Só que o apóstolo Paulo, ele vai se preocupar com isso, ele vai entender que tinha que assistir as viúvas. Era um problema social grave da igreja. Porém, haviam mulheres que não necessariamente eram viúvas, ou eram viúvas e não precisavam, e estavam usando de má fé. Por isso que ele vai estabelecer uma série de requisitos que eu comparo igual a perícia do INSS. Tem aquele camarada que às vezes já pode voltar a trabalhar, mas ele quer ficar encostado, aí o INSS... Uns precisam, o INSS vai fazer ali a perícia para quê? Para ter um critério. Senão ninguém vai querer voltar a trabalhar. Uns precisam ficar encostados, outros não. Então o apóstolo Paulo ele teve que requer prudência e normatizar essa questão aqui. Por isso que é normatizado na nossa igreja. A nossa igreja tem um departamento socioambiental para cuidar dessas questões. Por isso que você, às vezes, dá um dinheiro para uma pessoa estranha que está pedindo aqui, você está enfraquecendo a administração da nossa igreja. Eu posso falar com propriedade que eu sou filho de uma viúva. Meu pai faleceu, eu tinha 8 anos de idade. Eu com 8 anos, uma irmã com 10, a mais velha com 12. Minha mãe ficou com 3 filhos pequenos. Até ela receber o primeiro pagamento do INSS da pensão demorou 6 meses. Minha mãe precisou da assistência social da igreja. Sabe o que minha mãe fez? Com 3 meses, minha mãe pequenininha, foi dar faxina em casa de madame, passar roupa, pagar aluguel. Ela foi lá na igreja e falou que não precisava mais. Porém, teve um dia, as coisas estavam complicadas nesses 6 meses aí, os aluguéis da nossa casa atrasaram. Meu pai morreu, ficou complicado. O dono da casa era um irmão da Igreja Batista. Aí teve um dia que eu e minha irmã fomos para uma escola, que a gente passava o dia todo lá, minha mãe e minha irmã mais velha abriram o armário e não tinha nada para comer. Só que minha mãe sempre foi dirigente de oração. Aí na Assembleia de Deus de Guadalupe, ela foi dirigir um trabalho de oração chamado Um Dia com Deus, lá era o dia inteiro, minha mãe, um jejum forçado. Quando foi 8 horas da noite, que acabou a oração de 8 da manhã, 8 da noite, quando ela chegou em casa, não tinha nada para comer, quem é que bate na porta da casa? O dono da casa, que era o irmão Batista, que minha mãe estava devendo uns 3 ou 4 meses de aluguel para ele, ele falou assim, irmã Celina, e a minha mãe devendo uns 3 ou 4 meses de aluguel para ele, 3 filhos pequenos. Falou assim, irmã Celina, Deus mandou eu ir no supermercado e fazer uma compra de mês para a senhora, tá aqui. Aí colocou a compra de mês lá em casa e foi embora. Ou seja, Deus ele cuida do pobre e da viúva. Amém? Vamos seguir? Vamos caminhar para o final? Enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Isso eu já falei no início da aula. Não é uma sentença excludente, é uma questão de critérios e de prioridade. Então, vou passar, porque esse tema já foi abordado, tá? Lá no início, pode passar. O que não é tarefa da igreja. Isso é tarefa da igreja. A igreja é a agência do reino de Deus na terra, e ela tem um tríplice propósito: evangelizar, ensinar e adorar. Mas também é relevante para a igreja a prática do amor, tá? As questões sociais. Mas eu pontuei aqui que o que não é tarefa da igreja é o seguinte: a igreja ela não tem obrigação de assumir o papel do Estado, do governo.
nem obrigação de assumir o papel da família. Hoje em dia nós vivemos uma sociedade que há uma transferência de responsabilidades. O indivíduo, ele não quer assumir as suas responsabilidades. Quando você vê uma pessoa numa questão vulnerável, criminalidade, drogas, alguma coisa, é um problema social que deve ser tratado, Mas a gente não pode transferir essa responsabilidade, tudo é culpa da igreja, tudo é culpa do governo, tudo é culpa da família. A igreja tem uma responsabilidade social na sociedade, o governo tem uma parcela da responsabilidade, a família da pessoa tem uma parcela de responsabilidade e o indivíduo também ele tem que ter a sua parcela de responsabilidade. Amém? Porque senão nós vamos querer que a igreja faça a função da família, do governo, do indivíduo, e a igreja ela não deve ficar sobrecarregada. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus, pode passar. Então, relacionando-se com os que estão de fora, a igreja deve prestar sua contribuição à sociedade. Eu tirei essa figura aqui, pesquisando, não procurei saber qual é a igreja evangélica, qual é a denominação, porque isso aqui é a igreja. Mas a igreja, em parceria com o governo, ela estava viabilizando a liberação do auxílio emergencial. Uma política pública do governo, a igreja cedeu o espaço, cedeu os irmãos para, em parceria com o Estado, com o governo, ela trazer um benefício para a sociedade. Eu me lembro que, há uns anos atrás, teve aquela tragédia em Friburgo, que a nossa igreja mandou umas carretas de donativos e de mantimentos para lá. E teve toda uma questão operacional aqui, logística. Não? Os irmãos lembram disso? Ou seja, quando a nossa igreja fez isso, ela se relacionou com os que estão de fora. Isso é um impacto, isso é um resultado muito positivo e a igreja tem que estar ativa. Nós agora estamos isso, muito bem lembrado. Amanhã a tragédia de domingo Petrópolis. E segunda-feira. Na verdade, a igreja ontem, eu estive aqui muito na igreja. Muito bem lembrado, pastor Ronaldo. Já teve membros aqui procurando para poder doar. O que eu falei para ele é o seguinte, o pastor já conclamou e a gente tem que se preparar para poder receber, fazer triagem, para poder encaminhar, porque senão o pessoal chega... Porque também tem toda uma logística para você planejar isso, né? Exato. Poxa, muito bem lembrado, pastor Ronaldo. Pode seguir, por favor? Bom, todo ato ou serviço cristão deve ser administrado com sabedoria, nunca por impulso ou interesse pessoal. Irmãos, lembre isso aqui. Eu tenho um amigo que não é da ADVEC, um pastor, que quando teve uma tragédia num determinado bairro, o camarada foi lá ajudar, só que ele colocava nas redes sociais o tempo todo o que ele estava fazendo. Uma questão, mas a ADVEC não pode colocar isso? A ADVEC, como uma pessoa jurídica, ela tem uma postura institucional. Quando é uma postura, uma atitude de uma pessoa jurídica, de uma organização institucional, é aceitável, é relevante você mostrar para a sociedade. Agora, quando é individual, isso é uma questão complicada, entendeu? É complicada. Eu acho que o que você faz, o mais importante é para Deus ver. E nunca por impulso. Nunca prometa ajudar alguém por emoção, por algo que depois você... Ah, não, eu pago o seu aluguel. Aí depois, quando você esfria a cabeça, vai falar com o seu marido, aí vai falar com a sua esposa, não, mas você tratou isso comigo, não, mas eu falei que eu ia pagar o aluguel do irmão fulano. Não haja por impulso, porque senão você vai viver por tribulação. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Muito obrigado, pastor Ronaldo, Deus vos abençoe. Amém. Bom, para os nossos amigos internautas, também para aqueles que chegaram depois, eu quero agradecer ao pastor Evanildo. O pastor Evanildo hoje gentilmente atendeu a solicitação de substituir o pastor Gilson Paulo, que estaria ministrando para a gente aqui hoje. O pastor Gilson Paulo teve problema no trabalho. Na hora do começo da ministração, ele já estava escrevendo para mim que ainda estava na Barra, ainda não conseguiu desvencilhar dos compromissos, mas tenho certeza que a aula ministrada pelo professor Evanildo, pelo pastor Evanildo, foi maravilhosa. Quero dar um salve aí, o pastor Matheus Botim estava lá acompanhando aqui. Queria só esclarecer, teve a irmã Kate disse, irmã, eu amo o senhor, pastor Ronaldo. Kate, eu também te amo. Mas é que a gente estava na discussão ali no chat sobre talvez, a irmã não tenha entendido exatamente a questão. Todos nós na igreja, todos nós, como membros do corpo de Cristo, como homens e mulheres de Deus, temos que ter compaixão pelo próximo. Temos que ter o nosso coração disposto a ajudar. O problema é que a igreja hoje se tornou uma grande referência das pessoas procurarem
né, ajuda. E muitas pessoas que, na verdade, elas não querem a ajuda, elas querem a resolução de um problema que, às vezes, elas arrumaram. Não é? Elas querem que a igreja pague o aluguel delas, que ela pague o gás dela, que pague o colégio dos filhos dela. Aí, algumas pessoas pensam, não, mas a igreja tem obrigação de ajudar. Não, não. O pastor Ivanildo deixou isso de uma maneira muito clara. A gente pode ajudar, a gente nós não somos. E, aliás, muitas das vezes, nós às vezes, pastor Jonas sabe disso, pastor Roberto, a gente fala às vezes que o problema da pessoa é ela. No primeiro momento, a igreja está aqui para ajudar a resolver o problema dela espiritual. Espiritual, principalmente. Mas essas pessoas, elas não querem, às vezes, Jesus, elas não querem o Evangelho, elas querem simplesmente aquilo que resolve o seu problema ali. E quando você não dá aquilo que a pessoa solicita, ela te hostiliza. Aqui na igreja nós temos muitos casos. E as pessoas às vezes se colocam, não, mas é o pastor da igreja que tem que... Não é. O pastor Ivanildo, quando fez essa comparação do quartel, eu estou respondendo aqui a Kate, talvez alguns internautas que tenham essa... Quando ela fez essa analogia, é porque qualquer um de nós pode fazer esse filtro. O problema é que, às vezes, também o crente, que poderia ajudar o seu vizinho, o seu amigo, o seu parente, ele também quer pendurar nas costas da igreja. É verdade, não é? Eu posso falar isso, eu tenho certeza que muitos aqui generosamente já ajudaram outras pessoas em situação de risco, em situação, né, de dificuldade financeira, mas já aconteceu aqui comigo, a pessoa, eu quero almoçar, eu estou com fome, falei, meu amigo, venha também, eu também estou com fome, vamos comer junto, né? Mas vamos comer aqui? Não, aqui não gosto não, que eu não como isso não. Desculpa, vá para o inferno 1000 vezes. Flecha, eu sou desse jeito. Eu já faço, não, vamos comer. Não, mas eu não gosto muito não, não quero muito não. Né? Ou então não me dá o dinheiro aqui. Ah, meu irmão, dá dinheiro. Né? Pessoas que vêm aqui com a receita de remédio, né? A receita de remédio que tu olha, pô, não foi o SUS que deu isso não, maluco. Não é? E o leite só... exatamente, a filha do... Nunca mora perto. Nunca mora perto. Gente... Olha, a população de Campos deve ter uns 15 milhões de pessoas. Que o que vem de gente de Campos aqui pedir dinheiro, mano, eu acho que Campos virou referência de lugar longe. E como eu falei, eu já acompanhei, gente, é verdade. Eu já acompanhei, comprei a passagem, como o pastor Jonas falou, acompanhei o cara, mas me deu um insight assim, vou ver, né? Até quanto eu sou otário. E realmente eu fui otário mesmo, no nível alto, no nível hard. Quando passou o cara desceu no ônibus e saiu correndo. Então, vou contar uma outra história só para você. Pastor Jonas, Praça Marco Aurélio, o indivíduo estava lá do lado de fora, lá, contando as lamúrias dele, com uma roupa assim de coisa de terreiro, assim, chapéu branco, aquela coisa branca, aquele turbante, guia, eu preciso de dinheiro, eu tenho isso, eu tenho aquilo que fazer, eu tenho que, né, eu estou com uma situação assim, os obreiros comovidos, né, deram, né, vamos pregar o evangelho para eles e vamos, né, ajudá-la. E todo mundo se cotizou, todo mundo deu dinheiro e tal. Ele, numa teatralidade, uma coisa assim, sabe, shakespeariano, o cara tirou a roupa, trocaram a roupa dele, saiu dali renovado, a igreja se alegrou. No domingo, na Praça Marco Aurélio, no domingo seguinte ele estava na EBD aqui, e eu estava lá na Marco Aurélio e o vi. Quando cheguei perto dele, falei o seguinte, vi você na Marco Aurélio, finge que é gás e vaza. Vou quebrar você, vou te dar um pau aqui. Desse jeito, mesmo porque eu fiquei indignado. Aí ele pegou o olho dele e torceu assim, botou assim para cima, assim, você e o demônio que está dentro de você. Vai apanhar os dois aqui. E a irmã, que não estava sabendo de absolutamente nada, meu irmão está aqui, ele na situação, minha irmã, fica quieta, vai sobrar para a senhora também. Desculpe, quem me conhece sabe que eu sou desses arroba minha flecha, porque, gente, a igreja, infelizmente, tem muita gente que pensa, confunde, que nós somos generosos, nós somos amorosos, que nós nos importamos com os outros, mas que nós somos bobos. Não somos. Desculpa. Esse dia eu estava em casa e saí de manhã com o cachorro para dar pão, foi para lá. Aí o carro passando ali em frente ao hospital, ali em Botafogo, tá, né? Aí tem uma senhora veio e se jogou no meio da rua.
Aí eu não sabia de nada, estou andando, eu falei, minha senhora, levanta daí, a senhora pode causar um acidente e tal. Eu não tenho nada para comer, eu não sei o que. Eu falei, levanta daí, vamos ver o que a senhora precisa. Eu queria comprar um sabão em pó e uma coisa para levar para o meu filho. Falei, tá bom. Aí peguei o cachorro, fui com ela, ali tem um presunique ali perto de casa. Eu falei assim, olha, eu não posso entrar por causa do cachorro, o cara do mercado. A senhora vai lá, compra o sabão que a senhora precisa e compra o leite. Tá bom. Daqui a pouco ela vem de lá com omo top, sabão no pó top, e o coisa de leite, não sei o quê. Eu olhei assim, dá quase 50 reais. Eu falei, mas, vem cá, a senhora não falou... Ah, por que a senhora não comprou um Tixan, um negócio mais barato? Não, porque esse não faz espuma. Gente, desculpe aqui. Tem uma senhora aqui, tinha uma senhora aqui na igreja. A gente sabe disso, a gente vive aqui perto de comunidade, né, pastor Antônio? As pessoas vêm para cá para pedir dinheiro para comprar drogas. Elas contam a história, e se a gente não fizer essa perguntar, se a gente não colocar uma dificuldade, o cara sai daqui com dinheiro, e a gente já viu isso aqui, então, sabe, não é desamor, não é simplesmente escutar, né, avaliar, para verificar se essa pessoa precisa ou não ser ajudada. Quando, muitas das vezes, a gente encaminha essa pessoa para um serviço social, que o pastor daqui da igreja, pastor André Mourão, que é um homem de Deus preparado para isso, diz o seguinte, olha, nós podemos dar a você um emprego, uma condição para você melhorar, fazer alguma coisa. Ela não quer, ela só quer receber. Tem uma senhora aqui há pouco tempo, você sabe disso, ela ganhava tanto gás aqui na igreja que ela deve ter um depósito de gás, mano. Deve ter um depósito. Porque todo mundo ela pediu gás, todo mundo ela pediu gás. Eu falei, mas esse gás da senhora, você deve cozinhar, deve ter pensão, porque, caramba... Daí foi sempre comida para muita gente, que toda semana pede o gás. Então é isso, não é como eu disse para vocês, isso não nos isenta, né, de nós olharmos todo mundo com um olhar de crítico e achar que não. A Bíblia diz que pela hospitalidade nós recebemos anjos. A Bíblia diz isso, eu acredito. E que aquilo que a gente faz por uma pessoa, a vida é cíclica, né? A vida é cíclica, então a gente semeia hoje, mas a gente está falando aqui de pessoas que são, desculpa a expressão, 7-1 que tem. Né? Oi, pastor. Pô, pastor. Então, vamos terminar aqui a bereana, aqui a gente pode ficar mais uns minutos só para a gente. Quero agradecer os nossos irmãos aqui, Deus abençoe a todos, né? Nós vamos continuar aqui com as discussões a respeito aí né, dar e receber, né? Deus abençoe a todos. Um beijo para todos. Vão na paz. Tchau. Dentro dessa questão de doação... Eu comecei orando e terminei. Pastor Roberto, como eu me revoltei, né? Fazer essa oração revoltada agora. Vamos orar a Deus, vamos falar com Deus. Amado Deus, nós queremos ser gratos ao Senhor por essa generosidade que foi essa aula de hoje, que nós saímos daqui transformados, renovados, e todos aqueles que acompanharam esse momento possam também estar debaixo dessas bênçãos. Uma semana de vitória, que Deus possa guardar a nossa nação, que o Senhor possa confortar a família deste povo de Petrópolis com essa situação tão desagradável, que muitos nos toca, né? Que ficamos impotentes diante desta realidade, mas nós sabemos que nosso Deus, Ele tem o poder de mudar a história, que o Espírito Santo tem o poder de consolar muitos que perderam seus parentes, seus queridos, que o Senhor possa ter misericórdia da nossa cidade e da nossa nação. Fica conosco, Pai, nos abençoa. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, só um minutinho, senta aqui só para escutar. Tenho certeza que o pastor Ed vai trazer para a gente alguma coisa. Eu não queria orar, né? Porque se hora o pessoal vai embora. Que nem cortar o bolo na festa, né? Corta o bolo, só vai embora. Não, é bem simples dentro do que o senhor falou ali. Eu acho que quando a gente vê a orientação bíblica de doação, as recomendações elas estão mais no individual. Então, eu acho que cada pessoa
ao invés de trazer, às vezes, um problema, a pessoa está com dificuldade, ela, ao invés de filtrar ali mesmo e ver o que ela pode fazer, se ela não pode, no âmbito individual, ela traz para a igreja. Na maioria das vezes que você vê Jesus falando sobre esmola, ele está falando para cada pessoa individualmente. Ele não cita a igreja. Ele fala, dá esmola do que você tem. Então, cada pessoa. Então, eu filtro. Eu vejo que o cara é 7-1, acabou ali, dali não vai para frente. O que acontece? Geralmente as pessoas pegam um problema, às vezes ela quer também se promover, o que acontece muito, se promover a partir daquele problema. Então ela traz aquilo que ela não resolveu e leva para a instância superior. Foi que o pastor Ivanildo colocou muito bem. Você vai no quartel, você não consegue falar com o comandante, quem vai te atender lá. Aí o cara já vem direto, já filtra todo mundo e já aponta. Aquele ali é o cara do dinheiro. Fala com ele que ele vai resolver. Aquele cara ele tem cara de otário, eu. Então, eu acho que se cada pessoa resolver individualmente, às vezes a pessoa está com uma dificuldade que eu posso resolver, eu não preciso levar para a igreja. Pô, isso eu posso te ajudar, isso eu posso resolver para você. Não, isso na igreja não, eu vou fazer isso, porque eu também quero receber uma bênção especial de Deus na minha vida. Então eu faço. Se eu ver que é 7-1, pronto, filtrei ali e pronto, não posso para frente. E, segundo lugar, para facilitar, dá o telefone do Sepúlveda. Durante agora... O Diego sabe disso, alguns... Alex sabe disso, alguns amigos aqui sabem disso. No começo da pandemia, nós criamos uma coisa chamada Corrente do Bem, para ajudar determinadas pessoas. E a gente começou a ajudar essas pessoas. Levava lá a cesta básica e tal. Só que, com o tempo, eu era um dos encarregados para chegar. Só que, com o tempo, eu comecei a perceber que essa pessoa recebia a cesta básica de um, do outro, recebia. Ela não falava, sabe, olha... Eu vou repartir o meu com o outro, não. Ela recebia aqui, né? Como há um tempo atrás, uma ação social que a igreja fez ou fazia aqui, né? O Carlos, ele leva comida para moradores de rua, e aí você chegava para um morador de rua, em algumas situações, o cara falava assim, não, eu prefiro quando a Igreja Batista dá, porque lá a comida é melhor. O cara, 10 horas, 10 da noite, tu lá, acordava o cara falando, tem aqui um quentinho. O que é? Então eu estou falando de situações, a gente está falando de situações extremas, que a pessoa, na verdade, ela não quer ser ajudada. Não quer ser ajudada, o cara não quer sair dali, não quer melhorar. Pessoas que passam, às vezes, na rua pedindo para mim determinadas coisas, eu falo, rapaz, tem um terreno, sabe, a gente para testar. Pô, cara, tu está precisando de dinheiro? Pô, tem um terreno aí para você capinar. Pastor Ronaldo. Tem um barranco para você cair. Ó, vem aqui que você, pô, eu estou precisando que você me ajude. Sabe, tipo, tu fala... uma árvore para cortar, aí o cara não aparece, ele só quer receber. É isso que a gente está falando. Nós temos um exemplo clássico na Bíblia, que é o cara que está lá na porta do templo chamada Formosa. Ele vai e olha para o aspecto de Pedro e de João, e fala assim, opa, vou receber uma boa esmola. Ele fala assim, olha para nós, não tenho ouro, nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. A partir daquele momento, aquele cara deixou de ter aquela vida miserável. Mas se desse o dinheiro, permanecia na miserabilidade. Então, é um exemplo que a Bíblia dá para a gente acerca disso. Outro dia eu estava aqui no estacionamento, aí estava lá o tal do pedinte. O pastor está ali. Então, assim, nessa hora eu virei pastor da Devec, bem remunerado, o carro do ano. Né? Ninguém sabe que o negócio não é bem assim, né? Mas o cara veio contando, pô, pastor da Devec, né? Me dei bem, cheguei. E lá em casa, então, que fala, é 2. Aí veio contar a história. Já ouvi isso aqui, gente, 2 pastores da Devec aqui, rapaz, na minha casa. Ele falou assim, eu sei que aqui tem a parte social. Jeito. Eu falei assim, tem sim, só que você não quer a parte social da igreja. Porque se você quisesse a parte social, você não vinha para o culto à noite. Aqui é a parte espiritual. E nesse momento nós não temos como te atender. Ficou com raiva de mim e foi embora. Crioulo, pão duro, foi assim, dessa forma. Desse jeito. Gente, eu nem falei desculpa, que não tinha prata nenhuma. Na boa, aqui, ó, Jonas, essa é a última aqui. Tem uma irmã aqui da igreja. Pastor aqui. Tem uma irmã aqui na igreja que toda vez, ela vê pastor Elisete, pastor Elisete, ela vai lá e ganha 50. Eu falei, pastor Elisete, eu vou fazer também isso, pô.
Se toda vez que eu falar, pastor Elisete, que era cinquentão, pô, vou fazer isso, né? Gente, Deus abençoe. Vamos na paz. Cinquentão, mano. Vamos, Thaís, diga aí. Que nem artigo. Ó, como deve ter gente escrevendo coisas bacanas.